Então vamos ver aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui o jogo mais feio de cada geração. Porão de jogos. Eu trouxe o vídeo dele lá no. Um vídeo dele, dele ontem, né? Tarde. Eu enviei hoje o vídeo, né? Foi hoje? Foi hoje. Enviei o vídeo hoje. Só que eu tinha gravado ontem. Mas eu achei bem divertido. Eu acho bem divertido os vídeos dele, tudo mais. Dá pra brincar bastante nos vídeos dele. Eu gosto bastante. Espero que não tenha problema de ver eu ver aqui no vídeo dele. No o outro vídeo lá não deu problema até então. Então eu espero que dê aqui. Vamos ver aqui então. Pessoal, eu vou pra aplicar. Voltei, bora. Mano, o que tu acha dos gráficos daqui, hein? Eu concordo. Mas você não tá meio cansado de ver gráfico bonito, não? Bora falar de gráfico feio, pô. Só hoje. Dá essa descontraída. Tipo, tu passou os últimos 3 dias consertando o cara carro. tem nos vídeos, Acho pô. que tu merece um descansinho, né? Ele paga no vídeo dele. Ah, perfeito. O cara é dedicado, pô. Eu só preciso confessar algo antes. Isso, hein? Eu coloquei uma câmera escondida no banheiro pra, sabe, tentar te ver mijar. Mas tu não voltou mais pro banheiro essa semana, então eu me senti culpado e pervertido, e aí eu tirei. Eu sei. Não vai acontecer de novo, tá bom? Mas, porra, uma câmera mijar é algo muito impressionante pra eu não ver simplesmente. Tá, só vamos entrar, esquece tudo que eu disse. Há um tempo a gente fez um vídeo falando sobre os melhores gráficos de cada geração. E naquele vídeo eu falo sobre vários jogos através do tempo e como eles foram evoluindo graficamente. Se não viu ainda, meu amigo, recomendo que vá lá assistir depois, tá? Lá eu comento sobre como foi o início dos videogames, onde tudo começou e tudo mais. E algo que dá pra ver é que, especialmente as duas primeiras gerações, tem muitos jogos simples visualmente, né? Já que tudo tava apenas começando na época. Então, assim como no primeiro vídeo, onde ficou bem difícil decidir qual que era exatamente o jogo mais bonito da primeira geração, vai ser nesse vídeo também. Não dá pra definir qual que é mais feio também. Isso na primeira geração, claro, mas quando a gente fala da segunda geração, tem alguns joguinhos do Atari 2600 que são bons candidatos. Quando o Pac-Man foi lançado pros arcades em 1980, o sucesso foi enorme, né? Todo mundo sabe. E os gráficos do jogo, assim como muitos na época, não impressionam justamente por ser o início dos videogames. Mas apesar disso, dá pra piorar. 2 anos depois, em 1982, Pac-Man teve um port pra Atari 2600. Ô, caramba, o mal começou, teve. A gente sabe que os consoles antigamente não eram tão poderosos quanto os arcades, né? Não chegava perto. Mas olha isso. Mesmo na época, o jogo foi um pouco criticado pelos seus gráficos. Além do downgrade gráfico devido ao poder inferior do console, muito conteúdo teve que ser cortado. Por exemplo, só tem um mapa nessa versão, o que deixa o jogo bem repetitivo, diferente da versão de arcade. Além disso, músicas e efeitos sonoros também tiveram que ser removidos e modificados. E como podem ver aí, os inimigos ficam piscando o tempo todo na tela. Isso deixa o jogo, além de mais feio, muito cansativo de se olhar, cara. E na verdade esse jogo, juntamente com vários outros, foi um dos grandes responsáveis pelo grande crash dos videogames em 1983. Tu sabe o que foi o crash de 1983? Não sabe? Não. Comenta aí se tu gostaria de um vídeo explicando o que foi esse evento que quase extinguiu a indústria dos games e como que ela se recuperou disso. Outro jogo, ainda falando de Atari 2600, que é difícil de olhar, é o Super Cobra. Nesse jogo tu controla um helicóptero e precisa ir destruindo estruturas inimigas pelo mapa. E sim, essas são as estruturas inimigas. Aí vou lá e enfio no cu. O mapa é feito de um monte de linhas que vai passando de forma meio travada. Isso dá uma canseira na visão rapidinho, né? Além disso, o jogo é bem ruim de se jogar. Outro jogo que é feio e ruim de se jogar é Karatê. 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 Também de 2600. É um jogo de luta onde os personagens são esses bonecos de palito e os controles são absolutamente horríveis. E pra finalizar essa parte do Atari, não dá pra não mencionar... Assim, aquele meme lá do Springtrap lá, o Homem Roxo lá, aquele boneco ali agachando, dançando, sabe? Me lembrou. O famoso jogo do ET.
Esse jogo é tão ruim que foi mais um dos que contribuíram pro Crash de 83. E na época, os cartuchos que não foram vendidos foram recolhidos e enterrados em um buraco no deserto. Mas esse é assunto pra outro vídeo. Mas cara, olha esse jogo. Olha esses gráficos de ponta e esses cenários totalmente compreensíveis. Tipo, olha esse cenário. Obviamente sei exatamente o que esse cenário quer representar. Não é óbvio? Cara, eu tô achando a vida meio normal demais ultimamente. Aconteceram tantos mistérios no começo da temporada e agora eu não faço ideia do que tá acontecendo. Olha a produção dele. Eu espero mesmo que o roteirista explique tudo eventualmente. E não esteja só escrevendo algo complexo demais e que tudo acabe cheio de mistérios que não levaram a nada. Tipo em Lost, sabe? Tipo, algo que eu não sei é como é que tu faz pra mijar. Já na terceira geração, no primeiro console da Nintendo, o famoso Nintendinho tinha gráficos ainda simples, né? Mas a diferença entre ele e o Atari 2600 é absurda, né? Apesar do hardware limitado, jogos muito lindos foram feitos pro console, como o Super Mario Bros 3. Eu até comentei sobre ele no vídeo que mencionei agora há pouco. Mas em contraste, tem um jogo que foi bem ambicioso, até demais pra falar a verdade, e acabou se tornando um dos piores jogos da história. Tô falando de Action 52. E apesar de ter sido lançado em 1991, já no fim da geração do Nintendinho, e inclusive o ano de lançamento do Super Nintendo, os gráficos são horríveis. E a gameplay é pior ainda. A premissa do jogo é, na verdade, conter 52 jogos dentro de um cartucho só, e cada um diferente do outro. Ah, e se tu acha que os jogos estão caros hoje em dia, esse jogo lançou custando $199. Nossa! Isso na época já era muito, né? Mas convertendo pra real e ainda ajustando pra inflação desde 1991, mano, sei lá, isso deve dar um Corolla XEI 2006, mais ou menos. Coisa de maluco. E abrindo o jogo dá pra ter uma ideia do que vem por aí. Esse homem-onça com cor amarela apagada em um fundo vazio e magenta já mostra a maravilha de design gráfico que é esse jogo. 52 jogos inclusos são extremamente simples, rasos, bugados, muitas das vezes inacabados, entediantes e, claro, muito feios. Em alguns casos, como do jogo Alfredo, o jogo nem abre. Porque a maioria dos jogos são games de navinha genéricos e bem feios. Mas tem um dos jogos que era pra ser o especial, o melhor de todos. O principal, né? Até na tela de início do jogo. Sabe aquela tela magenta horrível com Homem-Onça? Pois é. Isso é do jogo número 52. Cheetah Man. E cara, assim como todos os outros 51 jogos, esse jogo é feio, pô. Inclusive bugado pra caramba e com um senso artístico inexistente. Na verdade, a parte mais impressionante desse jogo é que a Nintendo permitiu que essa porra fosse lançada no console deles. Um tempo depois teve ainda a versão de Mega Drive de Action 52, mas sinceramente, as nossas vidas são melhores se a gente não vê mais nada sobre esse game, né? Todo mundo concorda? Concordo, pô. Agora, no Super Nintendo, a gente teve muitos jogos lindíssimos, mas Rise of the Robots não é um deles. Ele tenta imitar jogos como Mortal Kombat e Killer Instinct, né, que tem gráficos mais realistas, usando pessoas reais e renders 3D como personagens, respectivamente, mas nesse jogo tudo é sem graça. As cores são apagadas, os cenários não são interessantes e o design dos personagens são meio confusos. Além disso, a gameplay é bem ruim também. Outro jogo de luta estranho, com gráficos questionáveis do Super Nintendo é Balls 3D. Sim, bolas 3D. Esse é o nome do jogo. E vendo a gameplay, realmente são bolas. Nossa, que negócio nojento, mano. Tá ligado? Que é isso, mano? Um jogo de luta? Por que esse jogo existe? Que é isso, tá ligado? Não dá nem pra entender. Ainda nessa geração, um console bem estranho foi lançado, o Philips CDI. E cara, já viu algum meme com essas animações bizarras de Zelda? Ah, sim, agora isso vem de um jogo. Na verdade, essas eram as cutscenes do jogo, e só por ela já dá pra ver que a qualidade é meio duvidosa, né? E vendo a gameplay, a opinião não muda muito também. O jogo é bastante esquisito e a arte é meio assim, com cores estranhas e apagadas. Viu só, mano? Desde aquela época, os jogos que tentavam ser realistas tinham esse problema, né, de serem meio apagados. E além desses gráficos totalmente estranhos e cutscenes medonhas, o jogo também é bem ruim de se jogar, e é um dos casos que a Nintendo espera que um dia todos nós esqueçamos que existiu. Mas como já virou meme, já era. Eu achei que daria muito trabalho um episódio do Porão animado todo em 2D, assim. Daria pra fazer uns memes interessantes. Ah, sei lá, deve ser tranquilo de animar em uma semana.
Na geração seguinte, quinta geração de consoles, no Play 1 foi lançado um jogo baseado em um filme, The Crawl. E cara, o jogo é bem feio. O PlayStation 1 tem suas particularidades gráficas que muita gente pode achar feias, mas tem seu charme. A gente tem um vídeo todo só sobre o Play 1, onde eu explico o porquê de os gráficos serem do jeito que são, e eu recomendo que tu assista depois também. Mas enfim, mesmo com essas limitações e particularidades do Play 1, The Crawl consegue ser muito feio, muito escuro, apagado e vazio. Além disso, a gameplay é bem ruim e o jogo foi bastante criticado na época por esses motivos. Mas e se eu te falar de um jogo que praticamente ninguém gosta, é quase que universalmente conhecido como um dos piores jogos do Play 1 e foi desenvolvido pelo mesmo time que fez Days Gone? Eu tô falando de Bubsy 3D. Apesar de ter sido lançado em 96, mesmo ano de Resident Evil, Super Mario 64, Tomb Raider e outros, Bubsy 3D é uma bagunça visual gigantesca. Os mapas são totalmente malucos e quase incompreensíveis, com cores fortes e aleatórias que não combinam entre si. Além disso, a gameplay também é um desastre que quase ninguém gostou na época, e hoje, muito menos, né? E o Nintendo 64, que apesar de ter uma biblioteca bem pequena de jogos, também não escapou de ter um jogo muito feio e muito ruim. Eu tô falando de Superman 64, claro. Acho que todo mundo já conhece a fama desse jogo, né? Mas no geral é isso. Ele é feio, estranho e horrível de se jogar. Ô Nintendo, meu, Nintendo, por que tu botou aquela porra 3 centímetros pra cima? Ele é considerado como um dos piores, se não o pior jogo de Nintendo 64. A sexta geração de consoles é lotada de jogos e jogos muito bons, né? Especialmente no Play 2. Mas, obviamente, existem exceções. E Beverly Hills Cop é uma dessas exceções. O jogo é bem ruim de se jogar, todo bugado, os inimigos têm uma burrice artificial bem presente, algumas animações são bem questionáveis e os modelos dos personagens são bem estranhos também. Então eu sou feio e você é o bonitão. Você parece um giló, sabe? Uma hora alguém vem e come. Os ambientes são bem vazios e sem graças, e esse é considerado como um dos piores jogos do PlayStation 2. Summoner, também de Play 2, é bem feio também. Na verdade, ele parece um jogo de Play 1 no Play 2, né? Como o jogo foi lançado em 2000, logo no início da vida do PS2, é até um pouco compreensível. E o jogo não é necessariamente ruim não, tá? Diferente dos outros jogos que eu mencionei até agora. Na verdade, é um jogo mediano e um bom RPG para consoles, algo que era muito comum nos PCs da época. Um caso parecido, mas dessa vez no GameCube, é o Gauntlet Dark Legacy. O jogo não é ruim, na verdade é até divertido. Todo mundo sabe disso, mas caso eu não saiba, o GameCube era um tanto mais poderoso que o PlayStation 2, né? E os jogos como Resident Evil 4 são bem mais bonitos no console da Nintendo. Mas o Gauntlet parece algo vindo no Nintendo 64, e nem de longe representa o que o GameCube é capaz de fazer. Não mesmo. E agora indo pra sétima geração... Não, tô brincando. Eu vou falar um pouquinho de Dreamcast dessa vez, tá? O vídeo dos jogos mais bonitos de cada geração, teve muita gente reclamando que eu não mencionei Dreamcast do Dreamcast. Eu acho que a gente fez um vídeo tão completinho, a gente citou tantos consoles, que um pessoal começou a interpretar o vídeo como se ele fosse o jogo mais bonito de cada console que existe na face da Terra. Não, gente, a ideia era falar jogos bonitos de cada geração. E a gente mencionou os consoles que a gente achou relevante pra situação. O Dreamcast acabou não entrando, o pessoal ficou puto, faz parte. Então dessa vez podem comentar sobre outros jogos e consoles que eu não mencionei além da porra do Dreamcast. O Dreamcast foi um console que acabou não dando certo e a SEGA parou de produzi-lo e saiu da competição da sexta geração. Por conta disso, o Dreamcast não tem uma biblioteca muito grande e, surpreendentemente, a grande maioria dos jogos do console são sim bons, mas também existem exceções, como o The Spirit of Speed 1937. É um jogo de corrida que se passa nos anos 30 e dá pra ver pelos gráficos que o jogo não é lá essas coisas. A gameplay também é bem travada e estranha, e apesar dos gráficos simples, o jogo ainda consegue ser mal otimizado. Esse jogo foi publicado pela LJN, uma publisher famosa por lançar jogos de qualidade bem duvidosa, especialmente na terceira e quarta gerações. E se eu fizer um especial de 1 hora só sobre o Dreamcast pra agradar essa galera que reclamou da outra vez, hein? Pensa, um episódio todo bem editado, cheio de transições foda, e com dezenas de gameplays diferentes. Seria maneiro, e provavelmente tranquilo, né, de editar em uma semana também. Agora sim, na sétima geração também tivemos alguns jogos bem feios, como o COD Black Ops 3 no Xbox 360. Calma, eu explico. O jogo foi feito primariamente para a oitava geração, né? E foi lançado em 2015 para PC, Xbox One e Play 4. Mas o jogo também recebeu uma versão de Xbox 360, a qual é tenebrosa. O jogo obviamente teve muitos downgrades visuais e também foi lançado sem o modo história, né? Que torna essa versão por si só a pior para se jogar, né, cara? Muito paia. Outro jogo que ficou famoso por ser muito ruim e feio
High to Hell Retribution. A história não faz muito sentido, a gameplay é bastante estranha e os gráficos parecem um jogo de Play 2 levemente atualizado. O primeiro Saints Row também não é muito bonito não, né? Mas pelo menos é um jogo divertido. Ele é de 2006, na época o pessoal tava na 7ª geração, mas não tinha nascido lançado ainda GTA 4 da vida, né? Então meio que era o primeiro jogo clone de GTA da 7ª geração. O pessoal curtia, mas tem um gráfico desatualizado, não tem jeito. Mas é início de geração, faz parte. Já no Play 3 a gente tem Skyrim. E calma, eu sei que não é feio. Calma aí, calma, segura na cadeira, mano. Calma, calma. O jogo é bonito sim, gente, mas no Play 3 ele tem um problema com o save, que vai ficando cada vez maior e deixa o jogo cada vez mais lento pra carregar, o que resulta em telas de loading enormes, e mesmo quando já carregou, se tu for rápido demais com o cavalo, por exemplo, o cavalo consegue mais rápido do que o cenário consegue carregar. E isso, junto com as texturas que demoram pra carregar, deixam o jogo bem feio e é provavelmente a pior versão de Skyrim. Reforçando, eu tô falando exclusivamente da versão de Play 3. Outro jogo com bastantes problemas visuais e de performance no Play 3 é Splinter Cell Double Agent. O jogo roda muito mal no Play 3, cara, e tem muitos downgrades. Aqui, por exemplo, esses NPCs que estão mais longe simplesmente nem tem texturas e não tem nenhuma iluminação no PlayStation 3, diferente de outras versões. O PS3 foi bem rebaixado no gráfico, né, meu Deus? Já ouviu falar de Life of Black Tiger? Acredita que isso aqui saiu pra Play 4? Pois é, mano. Mano, na moral, eu fico vendo ali na loja do PlayStation ali pra ver se tem algum joguinho ali da hora e tal. E eu fico vendo, tem milhares de jogos que eu nunca ouvi falar e eu vejo uns negócios horrendos, uns negócios feios, um negócio podre que eu não consigo pensar, tipo assim, como que alguém pensou em criar um jogo desse assim pra rodar no PlayStation 4, mano? Pra, tipo assim, ser na Steam, que tem na Steam, ou no PC, assim, mesmo, que tem vários jogos com os gráficos mais baixos, mais limitados e tudo mais, mas não, os caras me fazem uns jogos horrendos, assim, pra ter no jogo que eu nunca ouvi falar, mano. Inacreditável. Esse simulador de tigre é provavelmente um dos jogos mais feios dos últimos tempos, mano. Tipo, só olha isso, né? Acho que não preciso falar muito. Mano. E tá aí presente no mesmo console que consegue rodar Red Dead Redemption 2, God of War, Death Stranding e vários outros jogos com gráficos incríveis. E se a gente falar de um jogo que, assim, não é necessariamente feio, tá ligado? Mas, assim, ele tem outro problema. Meio que quando tu consegue jogar ele com uma média de 12 FPS, fica difícil aproveitar a experiência. Mas ele tem feiuras também. Calma, eu explico. Eu tô falando de Listan Battle Mage. Cara, eu nem vou falar muita coisa, só olha esse jogo. Tipo, ele realmente roda em média desse FPS aí, é uma loucura, cara. Mas a parte da feiura é o seguinte, né? Porque assim, o jogo, apesar de levar mais de 2 minutos no loading em alguns momentos, sim, tu não ouviu errado, 2 minutos, cara. Imagina 2 minutos esperando pra carregar, e aí depois quando carrega, a imagem aparece assim, tipo, 2 minutos pra carregar e não carregou, porra. Que porra é essa, né, cara? Tipo, a imagem roda e ainda tá carregando as texturas. Não tá tudo lá com 2 minutos de loading. É uma loucura, né, cara? Precisava mencionar essa aberração. E um caso controverso da 8ª geração, com certeza, é a versão de lançamento de Cyberpunk 2077, né? Tem que ser mencionado. O jogo saiu completamente horrível, tanto no quesito bugs como gráficos nessa geração. Isso não era muito um problema na versão de PC do jogo, não, tá? Que rodava até que bem no lançamento, tinha menos bugs. Até por isso que eles mandaram pros youtubers só essa versão, né? Teve esse rolê aí, esse migué, essa sacanagem. Ninguém recebeu versão de console. Ninguém mostrou o jogo completamente quebrado. Nossa, negócio horrendo. Na moral, como é que pode, mano? Mas na versão de Play 4, por exemplo, era um desastre, cara. Se tu jogasse no Play 4 base, mano, era disso que tu tá vendo pra baixo, mano. É uma loucura. Eu ainda joguei no Play 4 Pro, mas mesmo assim, era uma desgraça. E eu zerei ainda, mano. Guerreiro, né? É porque, assim, não confunda as coisas. Cyberpunk é um baita jogão, cara. Se tu jogar hoje em dia, tu vai amar, tá? Te garanto. Então eu acabei zerando porque o jogo é bom mesmo. Tem uma boa história, curti, fui sendo levado, assim, me diverti. Mas, pô, os jogos eram bizarros, cara. Bizarros, assim. Outro pra jogar, né? E trazer aqui pro canal pra vocês. My heart! Please, don't do this! E
Finalmente chegamos na 9ª geração. A geração atual e também a mais sem graça até então. Apesar de serem consoles poderosíssimos, capazes de gráficos avançados e até mesmo Ray Tracing, isso não impediu que algumas monstruosidades fossem lançadas. Vocês sabem, né? Claro que eu tenho que falar do Gollum. Cara, o jogo desse existir atualmente é absurdo, né? E muito engraçado. Uma das coisas mais asquerosas que eu já vi na minha vida. Eu não sei como os caras teve coragem de lançar um jogo desse. Um jogo assim, mano. Nossa. Também. Não precisa nem comentar muito, né? Só de olhar pra ele tu entende rapidinho. Olha o que isso, tem de mano. errado. Dá pra dizer o mesmo de Skull Island, Rise of Kong. Esse também. Mano, como é que os caras conseguem ter coragem de lançar uns jogos desse, uns jogos podres desse, mano? Pô, mano, um jogo do Kong ainda, mano. Um jogo do Kong. O Kong Bravo, mano. Dá pra fazer uns jogos muito da hora, velho. O próprio jogo do King Kong lá do PlayStation 2, pô. É um jogo mal da hora e tem isso. Tanto de memes que esse Olha jogo essa gerou coisa quando lançou horrenda. É absurdo, né? E o The Walking Dead Destinies, hein? Não, Olha o a The cara Walking- desse Rick, mano. O que fizeram com ele? Veja como massacraram meu garoto. E com todos os outros personagens Nossa, também. Cara, a nossa, existência horrendo. desses 3 jogos é algo absurdo demais, né? Jogos com IPs Não. famosas por trás, como Senhor dos Anéis, King Kong, The Walking Dead, serem feitos e lançados com esse nível de qualidade é realmente muito louco. Louco de triste, né? Tem esse vídeo interessante aqui, inclusive, do BRK Sedu, onde ele explica melhor o porquê desses jogos existirem. E um jogo que lançou esses dias, e que não dá pra não mencionar, é o Mind's Eye. Pô, eu tava Nunca ouvi hypado falar. com esse jogo, mano. Eu realmente achava que ia ser um daqueles clones de GTA legalzinho, assim, que tu joga na moral e se diverte. Eu tava pensando em comprar de verdade, velho. Mas, apesar de ser atual, ter um orçamento grande e ser feito na Unreal Engine 5, ainda tem algo errado com esse jogo visualmente. Tipo, tem a parte dos bugs, tá ligado? E o jogo ser totalmente quebrado no lançamento 5. Mas não é Nossa. só disso não, cara, que eu tô falando. Muita coisa errada na gameplay e esses bugs, evidentemente, mas visualmente também estranho, falta mano. algo. Vai É meio ser. estranho, Ao mesmo tempo que sabe? vai ser detalhado, Não é bonito, muito é feio. complicado. Feio. A verdade é que vão existir jogos feios pra sempre. Não tem jeito. Existem muitos outros jogos feios por aí que eu nem sequer mencionei, como alguns portes bizarros do Nintendo Switch, como Mortal Kombat 1, o qual eu já mencionei em outro vídeo aqui no canal. Então comenta aí O algum Mortal jogo que tu Kombat acha no muito Nintendo tem feio, como, mas né? cuidado, Considerado hein? possível Dependendo demais. da tua opinião, tu pode se tornar uma vítima de cyberbullying nos comentários. Ai, ai. Que episódio leve, descontraído. A Lore nem avançou muito, né? Será que é um filler? Ou de qualquer forma, fiquem ligados que semana que vem eu prometo que explico pra vocês como que o espectador faz pra mijar. E também sobre jogos que vão te fazer mijar de rir. Tchau! Não tem como. Tudo bem, né? Quer dizer, é da hora os partes contrair, né? Vídeo bom aqui do Porão de Jogos aqui pra se divertir aqui, né? Brabíssimo! Based, né? Da hora, diverti bastante. Valeu aí.